Saúde a você, meu irmão, minha irmã, nesta quinta-feira. Seja bem-vindo à nossa aula do nosso curso de História da Liturgia. Hoje desejamos falar da liturgia que a América Latina e o Brasil herdaram no seu período de colonização e descobrimento do Brasil. Nós queremos resgatar o resumo da aula anterior, que falamos de que tipo de liturgia se firmou na Idade Média e depois que chegou a Alta Idade Média e também a Reforma Protestante e a resposta da Igreja, que foi o concílio, dentre as obras de Contra-Reforma, o concílio tridentino. O tipo de liturgia que subsistia até chegar ao concílio tridentino foi a liturgia romano-franco-germânica. E como a teologia e como a reflexão protestante ofendeu alguns pontos da fé, alguns pontos dos sacramentos, então era preciso tornar claro para a igreja a sua fé, por isso que o Concílio de Trento é um concílio dogmático e condenatório no sentido de corrigir os erros dos reformadores e das suas propostas. Então, nós temos esta consideração e dizíamos que a liturgia formada pelo Concílio de Trento foi a liturgia que se ressalta a questão do rubricismo, as regras, as leis, o enrijecimento em apenas um rito para todo o Ocidente e depois a questão também da língua, que é o latim, que subsistiu aí por mais de 4 séculos. Então, percebendo assim, então vamos lembrar algumas datas que são cruciais nesta nossa aula. 1492, a descoberta da América. Então, o tipo de colonização que se deu na América foi a evangelização dos religiosos que vieram da Europa e a liturgia que trouxeram, liturgia aos moldes romano-franco-germânico. Se nós colocarmos o descobrimento do Brasil em 1500 e a exploração do pau-brasil em 30 anos, sei lá, 32 anos, basicamente 1530, 1532, nós vamos ter, propriamente dito mesmo, né, depois do Pacto Colonial, de exploração do pau-brasil, nós temos as primeiras manifestações de colonização mesmo, propriamente dito, e também de evangelização. De um lado, Portugal, que comandava a questão da colonização, trouxe também a dimensão religiosa, os padres, os missionários franciscanos, os carmelitas e os jesuítas, e também os espanhóis vieram colaborar. Este encontro com a nova cultura, aqui tem os nativos, os indígenas, e também os negros que vieram, né, das capturas de negros da África, especialmente para ser escravo nas novas terras do continente americano, latino-americano. Então, essa configuração de uma colonização ligada também ao aspecto da fé é que vai ressaltar a presença dos sacerdotes e a liturgia que trouxeram da Europa nos mesmos moldes que lá já existia. Então, se pergunta assim, muito objetivo, que liturgia a América Latina e o Brasil herdaram? Herdaram aquela liturgia que foi modelo para descambar depois do Concílio de Trento e, logicamente, depois do concílio, foi a liturgia que se firmou. Então, este nosso capítulo ele é importante porque é basicamente, por exemplo, o modelo de liturgia se celebrava nestas primeiras organizações, as Sés Marias, e depois as cidades, como por exemplo as cidades antigas de Minas Gerais, na Bahia, Minas Gerais, ali a região de Ouro Preto e também as igrejas históricas da Bahia, que todas ainda estão conservadas do tempo da missa antiga, da missa do Concílio de Trento. O altar verso oriente, voltado para Deus, né? Toda esta conjectura, o coro, a nave, muitas imagens de santo, porque uma das características do catolicismo brasileiro é a questão também da multiplicidade de devoções aos santos.
quase que ocupando também a centralidade do mistério pascal de Jesus Cristo. A liturgia não é um tanto o mistério de Deus celebrado na vida das pessoas, o mistério pascal de Cristo. Antes é um ritual feito pelo padre. Por isso que dava-se destaque às leis litúrgicas ou às rubricas, por isso que chamei de rubricismo. Então, a liturgia que herdamos no Brasil e na América Latina foi aquela liturgia que não tem o caráter comunitário, o caráter da assembleia celebrante. É o padre que celebra. É o padre que faz as coisas. E por isso que nós temos uma liturgia em que o povo não se sente parte, não se sente protagonista da ação litúrgica, mas que assiste passivamente à ação litúrgica ou ocupa o tempo da ação litúrgica com recitação do Santo Terço e outras novenas, outras orações, a devoção dos santos. E no que diz respeito à Eucaristia, diminui a consciência da comunhão e cresce a consciência da presença real de Jesus Cristo, e esta presença real que é adorada. Então, por isso que as pessoas gostavam de assistir à missa para, como dizia os mais velhos, os nossos parentes, para assistir à missa. Uma liturgia também, um tipo de liturgia que herdamos, em que os sacramentos não são vistos como as graças da Páscoa, mas são apenas remédios para nos livrar do pecado e prevenir dos futuros e para também nos preservar da perdição e do fogo do inferno. Então, os sacramentos, eles são como que remédios para prevenir o pecado, para robustecer a graça de Deus, mas perde a referência do sacramento como Páscoa, como vida nova, como resultado, como fruto da morte gloriosa, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, cada vez mais, a igreja, em vez de ser um espaço comunitário da vivência do mistério pascal de Cristo, a igreja é vista como um supermercado religioso ou uma farmácia espiritual em que os agentes, ou seja, os ministros sagrados, dão às pessoas os remédios necessários. Então, essa liturgia que herdamos na América Latina e Brasil não contempla o sentido de ser igreja, o sentido da comunidade, o valor da assembleia celebrante, que vai ser recuperada pelo Concílio Vaticano II, uma liturgia que predomina o individualismo religioso, cada qual ocupa-se de sua vida pessoal ou daquele famoso bordão, salva a tua alma. A liturgia em moldes medievais e pós-tridentino, que os missionários implantaram no continente latino-americano, era a liturgia híbrida, como já falei anteriormente, romano-franco-germânica, agora também enriquecida com a dimensão da cultura, embora, como dizemos, foram poucas as adaptações, mas não foi possível reproduzir no Brasil e na América Latina fielmente o modelo da liturgia europeia. Então, uma liturgia em que os elementos exteriores eram exageradamente enaltecidos e o essencial, que é Jesus Cristo, a sua Páscoa, ficou assim meio que na periferia. A liturgia católica, que fomos evangelizados durante 500 anos, basicamente, o que formou neste continente uma cultura religiosa e uma cultura também do chamado catolicismo, e isso muito de maneira positiva, algumas coisas muito boas, por exemplo, a dimensão festiva, alegre, solidária, proximidade, acolhimento. Isso a liturgia foi bem surtida com esses aspectos positivos, né? A solidariedade, a hospitalidade, a piedade das pessoas, também o acolhimento, a capacidade de resistir em tempo de sofrimento, o gosto pela festa, pela alegria, o espírito orante, jovial, festivo. Por outro lado, também um cristianismo, um catolicismo
cheio de superstições, de magia, o fatalismo, ou seja, tinha que ser assim, Deus quer que seja assim. O fatalismo não é doutrina católica, né? A idolatria do poder, do fetichismo, o ritualismo, a falta de formação, o sincretismo com outras correntes religiosas e filosóficas, a redução da fé a um contrato com Deus que tem que me dar o que eu quero, o individualismo religioso. Então, o tipo de cristianismo católico que se firmou no Brasil foi basicamente este, com pontos positivos e pontos negativos. Ao entrar em contato com estas culturas novas, como por exemplo o negro ou os indígenas, a liturgia não conseguiu reproduzir na América Latina e Brasil as mesmas determinações fielmente estabelecida pelo Concílio de Trento. A novidade, o confronto com a cultura também incluiu também mudança de mentalidade, mudança de comportamento e mudança também na liturgia. Um dos pontos mais cruciais destas adaptações e do que foi possível de se adequar à questão cultural e social, por exemplo, a distribuição dos recintos dentro das igrejas, da matriz ou de uma catedral. Então nós temos, por exemplo, o recinto clerical, o presbitério, onde é separado do povo por meio de uma mesinha, aqueles enfeites de mesa chamado mesa da comunhão, onde o padre fica do lado de dentro e o fiel fora. O fiel assiste passivamente lá do seu banco. E o padre fica dentro, né? Você se lembra que as igrejas antigas têm aquele limite perto do arco e tem até a cancelinha onde o padre entra e depois fecha, né? Aquele espaço que é do padre. No centro, nave central, as mulheres e os escravos mais atrás, agachado ou ajoelhado, né? Nas naves laterais, os homens brancos e ricos em pé para se firmar aquilo que, né, culturalmente, socialmente se tinha. Homens importantes. O espaço em torno da porta, perto da porta ficam os escravos para assistir à missa, para ver a missa. Um lugar de honra ou destaque entre o presbitério e a nave, com cadeiras entre o presbitério e a nave para pessoas importantes, madames, governadores, né? E o coro da igreja, né? Em cima da porta principal, onde se ficam os cantores, que não faz parte do povo de Deus, ou alguma apresentação, um concerto, orquestra, se separa da assembleia celebrante. A posição na igreja obedecia à hierarquia imposta pelos costumes sociais e culturais. Ou seja, cercado por uma grade de madeira, ficavam as senhoras brancas, acocoradas sobre esteiras ou sobre ricos tapetes, como estava acostumado a ficar em casa. Fora das grades, os homens brancos nas naves laterais, em lugar de destaque em cadeiras, pessoas importantes. Da porta para fora, os negros. O coro sobre a porta principal, reservado aos cantores ou à orquestra. Algumas igrejas possuíam galerias laterais superiores que eram ocupadas no dia das festas. Durante a missa, apresentava-se às pessoas importantes a paz, né, as saudações, tudo que a gente ou chamaria de assim, é uma bajulação, é a mentalidade da conjectura político, social, cultural, que também impregnou na igreja, né? Então, existiam igrejas próprias para os negros, porque não podiam frequentar o mesmo recinto que os brancos. Outro local do culto, que o culto basicamente familiar, é também a questão dos oratórios, né? Os oratórios nas casas católicas, o oratório ocupava sempre o centro da sala principal. Eu fico pensando que a televisão tomou este local do oratório, né? O oratório aqui de madeira, tradicional, onde o pai de família reúne seus filhos para rezar. O aspecto devocional, que ganhou muita visibilidade na América Latina e Brasil,
sobretudo as festas dos padroeiros, né, dos santos. Então, o ambiente social e cultural do Brasil colonial era propício a este tipo de mentalidade numa sociedade que defende a escravidão, e os coronéis ricos. Então, estes ricos também se tornaram católicos, né? Então, imagine que caminhou normalmente na mentalidade de muitos católicos a aceitação de trabalho escravo, né? Pessoas trabalhar para outras pessoas. Ah, mas a igreja concordou, não podia ser diferente? Nós também, se tivéssemos lá, tínhamos feito do mesmo jeito ou pior. Nós temos sempre a tendência de achar que o tempo que estamos vivendo foi melhor ou pior do que o tempo anterior. Não. A cada tempo tem as pessoas são as mesmas e as ideias são diferentes. Então, se diz assim, essa descoberta da América Latina e Brasil, e depois tem um texto sobre a história da igreja no Brasil, e é muito importante essa leitura, diz assim, no século XVI, a missa se celebrava no contexto de alegria, de festa, de animação. Aqui também entrou muita coisa da cultura. Os jesuítas permitiram o uso de instrumentos musicais indígenas como maracá, tacará, birimbau. Faziam uso amplo de impressionante recurso que a liturgia barroca fornecia no sentido de atrair os índios. A música, as músicas, os instrumentos, as procissões, uma cruz levantada, paramentos coloridos, muitas bandeiras, estandartes, batinas, barretes, aclamações, folha de palmeira para ser agitado na hora da procissão, sermões muito longos, gestos largos e imponentes, imagens, teatros, dramatizações, fitas, enfeites, as mais variadas decorações. Então, isso também era um modo de atrair o indígena e o negro. Os missionários, ao celebrarem a missa, traziam sempre meninos consigo, índios, negros e até às vezes portugueses, os famosos meninos de Jesus, que cantavam, serviam, dançavam em ritmos indígenas e entusiasmavam toda a assistência. Veja que parecia assim um baile, né? Então, podemos imaginar que este aspecto cultural foi muito pesado e aquele enrijecimento, por exemplo, as mãos, ou a celebração piedosa, como eu contava quando falei do Concílio de Trento, aqui com a ação missionária do jesuíta, a coisa foi mais liberal, mais festivo, mas não tão preso a estas regras. Em alguns exemplos, a adaptação da liturgia medieval e tridentina no Brasil colônia, estes que eu falei são alguns exemplos. Mas, no entanto, a liturgia permanece o mesmo espírito. Uma liturgia em que o externo é exagerado, enaltecido, ao passo que o sentido da liturgia, que é o mistério pascal de Jesus Cristo, continuava minimizado e relegado em segundo plano e as pessoas assistindo sem entender, como continuar assistindo sem entender. Então é este o conteúdo que nós herdamos, nós vamos ainda aqui basicamente no tempo do descobrimento do Brasil e a colonização da América. Nós vamos ter nas próximas aulas a questão do movimento litúrgico, nos últimos 50 anos, antes de chegar ao Concílio Vaticano II, de 1900 para frente, né, 1910 por aí, até 1950 e quando foi em 62 o Concílio Vaticano II. Este período desta preparação da novidade que o Concílio vai abraçar, nós chamamos de movimento litúrgico. Que é importante a gente perceber, porque aí depois o Concílio vem em 62 a 65 e 3 anos depois, em 68, basicamente o Concílio da América Latina, que foi a Conferência de Medellín, colocou as bases da adaptação do Concílio na América Latina
e também depois aquilo que virá a se confirmar como teologia da libertação. E a liturgia nisso tudo sofreu também profundas mudanças nos aspectos externos, mas não na sua essência, que permanece a ser o mistério pascal de Jesus Cristo. Então, desejo a você uma leitura frutuosa. Nesta aula não vai ter exercício, não precisa. Você vai apenas fazer a ponte do que nós conversamos na aula anterior, sobre o Concílio de Trento e a liturgia de Trento. Nosso vídeo sobre a missa de tridentina, eu aconselho que cada um procure na internet uma missa tridentina para assistir, para se ficar mais ou menos por dentro. E depois, com a colonização da América Latina, que tipo de liturgia nós herdamos para cá. Então, que Deus abençoe e até segunda-feira, na próxima aula, que agora nós vamos entrar no caminho que prepara a reforma do Concílio Vaticano II, o que nós vamos chamar de o movimento litúrgico. Deus abençoe você, sua família, até o próximo encontro.